texto de hoje está no primeiro livro de Atos dos Apóstolos. Você pode abrir Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o evangelista Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos. Ele era médico e o grande trabalho dele foi deixar 2 livros. Um Evangelho entre os sinóticos e o outro um livro histórico do Novo Testamento, que conta muito sobre a igreja primitiva, que é um modelo para nós. Versículo 9, o 10 e o 11. Nós lemos assim, versículos Atos 1, versículo 9, 10 e 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, ao lado dos discípulos, dos apóstolos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto elevado ao céu, voltará de novo, como vistes subir. Pai, aqui está a tua palavra diante dos nossos olhos. Ministra agora o nosso coração, Senhor. Tu conheces cada um de nós. Tu sabes o que vai na nossa mente exatamente agora, o que passa no nosso coração exatamente agora. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes as nossas necessidades. Senhor, que seja esse culto um momento restaurador, um momento, Senhor, de aproximação, de reconciliação, de transformação, de consagração, de entrega ao Senhor nesta manhã. Faça isso conosco, Espírito Santo. Cada um de nós que está aqui, nesse auditório, e os irmãos, as irmãs, os amigos que estão em casa nos ouvindo pela internet. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis agora na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém e amém. Irmãos, eu quero falar sobre a volta de Cristo nesta manhã. Nosso tema é Jesus voltará. A igreja não pode nunca esquecer esse tema. Nós não podemos deixar de lembrar o povo que Jesus voltará. Não sabemos quando. Ninguém pode dizer. E quem der data, você pode repreender porque é voz do inferno. Ele vai voltar. Só Jesus, só o Pai sabe. Nem Jesus sabe. Haverá um momento que o Pai vai chegar assim, batendo nas costas do Filho, que está à direita dele, segundo a palavra de Deus, fala: filho, é agora. E Jesus voltará. Quero abordar aqui, irmãos, esta manhã, alguns aspectos da volta de Cristo. Primeiro, que é inquestionável a volta de Cristo. Não podemos negar isso. Segundo lugar, que ela é inconfundível. Ela é inconfundível. Em terceiro lugar, que o Senhor virá para levar para os céus, para arrebatar o povo de Deus. Nós acabamos de estudar, irmãos e irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos. Foi muito edificante estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E nós não poderíamos deixar, quando estamos já passando por um novo momento, os pastores começam a pregar outros temas, de abordar essa doutrina, essa verdade tão central no cristianismo, que é a volta de Cristo. Vocês ouviram, e o versículo de número
11 é muito claro. 2 anjos, os apóstolos estavam lá no Monte das Oliveiras. Dali Jesus subiu. Eles estavam olhando para o alto, eles olhavam para os céus, para as nuvens, e eles viram, e mais tarde Paulo diz que mais de 500 irmãos que estavam ali, eles viram Jesus subindo, ele foi subindo, atravessando as primeiras nuvens, e foi a presença de Deus. E naquele exato momento, irmãos, não sabemos a razão, porque os anjos chamaram os apóstolos de galileus, possivelmente porque quando Jesus os chamou, Jesus estava na Galileia. E foi chamando um a um daquela região. E o texto diz assim: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Fiquem tranquilos. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Irmãos, eu quero lembrar esta verdade tão extraordinária, começando com essa comparação que nós podemos fazer desse elemento de transição entre o agora, que significa a realidade do reino presente. Nós estamos vivendo o reino de Cristo hoje como igreja, e é por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, a igreja pregar, cada um de nós anunciar as boas novas do Senhor, porque agora o reino de Deus está sendo estabelecido, estamos buscando as pessoas e trazendo essas pessoas para Cristo. O homem sem Cristo não tem esperança, a pessoa sem Jesus, ela não tem a salvação, a pessoa sem Jesus não vai morar no céu, e o ainda não, que é a consumação plena do reino, que se dará nesse momento. Se dará quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, que nós vamos morar aqui. Eu vou ler vários textos aqui nesta manhã e vamos aprender pela palavra de Deus que haverá um momento que os mortos que morreram em Jesus serão levantados. A Bíblia diz que a terra dará conta dos que foram sepultados, a água daqueles que foram naufragados, o fogo daqueles que por alguma razão foram queimados de uma forma ou de outra. E nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. É isso que a Bíblia nos ensina. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma verdade que nós temos que trazer na nossa mente e no nosso coração. Porque falar sobre isso nos faz lembrar que isso requer de nós a santidade de vida. Requer de nós pureza no nosso caminhar. Significa que nós temos que andar à luz do Evangelho extraordinário do Senhor Jesus Cristo. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, ouça isso. Jesus está voltando. Nós não sabemos quando, mas Jesus está voltando. O homem da iniquidade está sendo levantado. Os movimentos estão sendo agilizados nos 4 cantos da terra. A ideia de um governo mundial é uma realidade e se fala sobre isso, as nações se movem sobre isso, e nós sabemos que haverá um momento, eu não sei quando, e não me importa na verdade saber quando. O que a Bíblia me ensina, e vamos ver isso daqui a pouco, é que eu preciso estar vivendo pronto se Jesus voltasse hoje. Eu estou, na verdade, pronto e pregar até o dia que Ele voltar. Porque a qualquer momento, quando nós menos esperamos, o que os 2 anjos, e possivelmente esses 2 anjos tenham sido os mesmos 2 anjos que estiveram naquela manhã que Jesus ressuscitou e disse às mulheres: Ele não mais está aqui, Ele ressuscitou. Esse que vocês estão vendo subindo as alturas, ele da mesma forma voltará um dia.
A igreja precisa se preparar. E quando eu falo igreja aqui, meus irmãos e minhas irmãs, estou pensando em cada um de nós. Você é a igreja. Diga para o seu marido aí, está do lado dele, sua mulher, você é a igreja. E o meu irmão, você é a igreja. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós precisamos nos preparar. Como é que nós nos preparamos, irmãos? Assim como a noiva se prepara para o casamento. O dia do casamento da noiva é impressionante. Ela vai para um lugar, toma banho não sei de que jeito, faz um tratamento no corpo, e daí melhora toda a maquiagem do rosto, arruma o cabelo, veste toda aquela roupa, e quando a noiva chega, a igreja inteira se coloca de pé. O noivo ninguém vê, coitado, a cor da gravata, a cor do terno, se o sapato era novo ou não, ninguém está aí com o noivo. Mas a noiva, não. A noiva se preparou para o momento especial. A igreja é a noiva, porque o noivo vai chegar. É momento que nós precisamos entender que quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para um lugar melhor, extraordinário. Lugar maravilhoso. Irmãos, eu comecei a minha vida com um Fusquinha. Creio que muitos de vocês, anos atrás, tiveram um Fusca. Depois eu comprei um TL. Depois eu comprei uma variante, que é um melhor sub. Depois eu mudei para o carro Ford, eu comprei um TL, um Corsair 1. Depois eu comprei uma Belina. Mais tarde eu comprei uma Caravan da Chevrolet. E o tempo foi passando, os carros foram mudando e a gente foi melhorando. Eu não quero continuar usando o Fusquinha. Agora eu quero usar um carro mais moderno, um carro mais confortável. Nem ar-condicionado tinha. É um carro pequeno, baixo. Um carro que cansava uma viagem longa, barulhento. Muito diferente dos carros de hoje. No mundo físico, irmãos, na realidade desse cosmos que nós vivemos aqui, a gente quer crescer e melhorar. Mas quando nós pensamos na vida espiritual, nós gostamos muito do Fusquinha. Nós gostamos muito desta vida aqui. Nós gostamos de viver aqui. Nós valorizamos as coisas daqui. Nós nos interessamos pelas coisas daqui. Mas o Senhor tem algo tremendo e maravilhoso para nós. E quando lemos em João no capítulo 14, no versículo 2, ele diz que ele foi preparar a nossa morada eterna. E é para lá que ele quer nos levar e vai nos levar. Mas para ir para lá, eu tenho que melhorar. Eu não posso continuar do jeito que eu cheguei aqui. Eu não posso continuar sabendo aquilo que eu sabia quando eu cheguei aqui sobre a palavra de Deus. Eu não posso continuar fazendo o mesmo tipo de oração que eu fazia quando eu cheguei aqui. Eu preciso conhecer melhor Jesus. Ter uma convicção mais profunda de quem Ele é. Ter maior intimidade com o Espírito Santo na minha vida. Ouvir a sua voz e obedecer o seu recado. E sentir o seu toque. E ser sentido e ser sensível àquilo que Ele quer comunicar ao meu coração. O que a Bíblia nos ensina? Em primeiro lugar, a inquestionável volta de Cristo. Irmãos, o dia da volta de Cristo será de modo irrevogável como foi no dilúvio na época de Noé. Todo mundo viu Noé preparando a arca. E ele trabalhava o dia inteiro e às 5 horas da tarde ele ia para a praça da cidade e anunciava: gente, eu estou preparando uma grande arca, porque vai chover, virá o dilúvio, e quem não entrar na arca não será salvo. Uns riam, outros criticavam, outros acusavam, e até aqueles que diziam: este homem está louco, maluco, fazer uma arca no lugar que não chove. E naquela época, irmãos, não existia chuva. Eles não conheciam o que era chuva. E a Bíblia diz então
que Noé entrou naqueles dias. Infelizmente, há muitas pessoas que não acreditam na volta de Cristo. E há outras quantas que estão, na verdade, muito pouco preocupados com a realidade, com a inquestionável volta do Senhor Jesus Cristo. E a vida nossa continua do mesmo jeito. E não há espaço para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tempo cósmico terá um fim. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Jesus falou sobre a sua vinda 65 vezes em 65 versículos e nos advertiu e muitas vezes dizendo que nós precisamos ser prudentes e vigilantes e precisamos estar apercebidos. Nós vamos ler um texto maravilhoso. Se quer saber mais sobre isso, ler Mateus 24. Mateus no capítulo 24. Vou colocar o texto aqui, mas se quiser abrir, você tem liberdade. Mateus 24. Versículo 36. Diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, então não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, isto é, a volta do Senhor Jesus Cristo. E se nós caminharmos um capítulo mais, o extraordinário capítulo 25 de Mateus, quando ele fala das 10 virgens, Jesus conta esta parábola no contexto do capítulo 24. Quando ele fala daqueles que estão prontos para subir e daqueles que não estão prontos para subir. E Jesus usa a figura de 10 moças, chamadas as 10 virgens. E todas elas tinham lâmpadas. As 10. E no começo todas elas tinham azeite. Mas à medida que o noivo tardou, 5 delas percebeu que o azeite estava acabando e elas não tinham azeite suficiente. Enquanto as outras 5 tinham azeite com elas trazidos, preparadas, caso o noivo tardasse. E quando as que não tinham mais azeite, as lâmpadas estavam se apagando, e para recepcionar o noivo teria que ter as suas lâmpadas acesas. E poderíamos aqui, na verdade, é uma interpretação apenas para você entender, a lâmpada seria a religião e o azeite, o Espírito Santo na nossa vida. A convicção do poder de Deus dentro de nós. E elas perceberam, o noivo está tardando, não temos mais azeite, empresta do azeite de vocês. Não, nós não podemos emprestar para vocês, vai faltar para vocês e para nós. Arruma um outro jeito. E foram comprar azeite. E quando elas voltaram, o noivo tinha chegado, tinha entrado, e as portas estavam fechadas, e o noivo disse, quando elas clamaram, abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo lá de dentro disse, não vos conheço. Irmãos, quando nós pensamos nessa palavra extraordinária, que nós estamos lembrando da inquestionável volta de Cristo, nós precisamos ter muito azeite. Qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo? O quanto da sua vida o Espírito Santo tem ocupado na nossa vida? Quanto o Espírito Santo domina a nossa vida? Porque sem o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos manter a religião, mas nós não vamos ter intimidade com o Pai. E vocês ouviram o texto da importância, porque a sua vinda, ela será, a volta de Cristo, ela será pública e ela será inquestionável.
ninguém terá dúvidas o dia que Jesus começar a descer nos céus, os anjos tocando as trombetas, e não haverá tempo para nada mais. Não terá como justificar de nenhuma forma, porque a sua vinda não será discreta, mas será num relâmpago, será num momento. Estou pronto ou não estou pronto? Esse é o grande desafio quando nós pensamos na volta de Cristo. Irmão, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, isso aqui não é um ensino vago. Nós estamos falando que Jesus voltará. E quando no capítulo 24 ainda de Mateus, versículos 27, 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, quantos segundos você consegue calcular? Dura um relâmpago. Assim será a volta de Cristo. E o versículo 30 nos ensina, 27 e o 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. Irmãos, aqui está a grande verdade. Ele virá para os seus. Irmãos, Jesus virá para os seus. Sabe por que ele virá para os seus? Para nos resgatar de um grande, terrível momento chamado a tribulação. Eu não quero entrar nesse assunto para uma outra pregação, se a igreja vai ser tirada no começo, ou só vamos ficar aqui 3 anos e meio, e para ver que o negócio não é feio, porque a coisa vai apertando cada ano que vai passar, e nós sabemos que haverão 7 anos de tribulação para aqueles que não são de Cristo. Porque Ele quer nos livrar, Ele nos ama, Ele quer o melhor para a sua igreja. Quando você busca o Senhor, meus irmãos, quando você pede ao Espírito Santo direcionamento na sua vida, quando você lê a Bíblia, quando você evangeliza alguém, quando você serve, quando você é liberal para as coisas do reino de Deus, porque esse é o tempo, tudo isso vai ficar para trás, o que eu tenho vai ficar para trás, o que nós adquirimos ficará para trás, tudo que somos vai ficar para trás. Mas quando tudo isso é investido para Deus, meu tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, o nosso corpo, a nossa oração, a tudo que nós podemos fazer para que o maior número de pessoas, porque a ordem de Jesus foi essa: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando lemos em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e se saiu no quadro algum segunda Tessalonicenses, vai para o primeiro, porque tudo é primeiro aqui hoje. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 13. O que esse texto diz? Diz assim, versículo 13, de primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fala sobre a volta de Cristo em 1 Tessalonicenses e na segunda, e no capítulo 2 da sua segunda carta Tessalonicenses. A fim, olha aqui, ele vai voltar. Agora veja só, quando falamos do nosso preparo, Paulo está dizendo: a fim de que seja o vosso coração confirmado em quê? Em santidade. Diga santidade. Irmão, santidade tem sido uma doutrina esquecida na igreja. É muito fácil nós vivemos totalmente mundanizado. A cultura de hoje, irmãos, é uma cultura totalmente que ela entra na cultura, já entrou na cultura da igreja. Aquilo que os cristãos não faziam 40 anos atrás, nós fazemos hoje de maneira muito comum, como normal. Não há mais santidade. A volta de Cristo está ligada com a santidade. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, de pecado, ressentimento, mágoas,
Tem crente que não consegue perdoar um parente, um vizinho. Não consegue perdoar. Carrega essa carga a vida inteira. Há ódio, há rancor. O que eu ensino, meus irmãos, minhas irmãs, da parte de Deus, é que nós vamos subir, não é de qualquer jeito, não. A inquestionável volta de Jesus. Irmãos, nós vamos viver um novo mundo daqui para frente. Esse vírusinho pequenininho que é bilhões para colocar em cima de uma cabeça de um alfinete. As mulheres aqui, sabe o que é alfinete? Todo mundo sabe o que é alfinete. Precisa de milhões desse coronavírus para encher a cabeça de um alfinete, tão pequenino. Para o mundo, está quebrando o mundo. Preparando o mundo para um governo mundial. É no contexto do governo mundial que virá o que nós chamamos de anticristo. O homem da iniquidade. Jesus não voltará antes que ele esteja por aí. Mas está perto. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Mas uma segunda verdade, irmãos, que eu quero abordar nesta manhã. Não apenas a inquestionável volta de Cristo, mas a inconfundível volta de Cristo. Porque o diabo, presta atenção, nós temos que entender isso muito bem, porque o diabo, ele é enganador. Ele gosta de enganar. E nós temos que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Por isso que foi maravilhoso esses 50 dias, o que a igreja fez. O pastor Herman está de parabéns quando levou a igreja a estudar a Bíblia. Mas tenho certeza que da igreja, não mais de 30% fez isso. O povo não tem tempo, não sei o que o povo fazia naqueles dias que nós ficamos dentro de casa, trancados, com medo do vírus pegar a gente. Mas foi tremendo esta disciplina da leitura da Bíblia todo dia. O reflexo disso no nosso cotidiano, na nossa vida, como foi bom, sabe, fazer isso. Tenho certeza que muitos casais, pela primeira vez da história, eles fizeram isso. Porque nós temos que conhecer a Bíblia, irmãos. Não vai dar tempo para você recorrer a um pastor e perguntar, pastor, onde está isso na Bíblia? Embora hoje você tenha muitos meios de você caminhar por si através, mas, irmão, nós temos que guardar a Bíblia dentro do nosso coração e fazer mudança. A Bíblia afirma que a volta de Cristo, ela será reconhecida por todos. Ela será inconfundível. Jesus realmente, ele virá, e o mundo saberá, e os cristãos saberão, e nós vamos nos alegrar, porque é isso que nós aguardamos. Os salvos por Jesus, a igreja de Jesus, espera pela volta dele. Esse é o nosso sonho. Paulo esperava isso. Quando Paulo escreveu na sua época, ele já aguardava. E a tribulação dos últimos dias, irmãos, será terrível. Pela tentativa de enganar, se possível, até os salvos, os santos, o povo de Deus. E nós precisamos ser mais convincentes, irmão. Nós precisamos ser mais convictos daquilo que nós cremos. E só tem uma forma de fazer isso. É estudando a palavra de Deus. Para não ter confusão. Porque o que virá antes da volta de Cristo vai tentar enganar muita gente. Esse anticristo vai fazer muitos milagres. E as pessoas vivem atrás de milagre. Se quer ver encher uma igreja, traz alguém que faz milagre. Se quer ver encher uma igreja, traz alguém que começa a expulsar demônio. Mas traga aqui alguém para ensinar a Bíblia, ninguém aparece. A natureza humana é uma natureza, na verdade, tomada pela curiosidade e pelo sobrenatural. Mas a vida cristã, irmãs e irmãos, é uma vida de conteúdo. É quando nós sinalizamos uma história real de vida e com conteúdo do ensino e da prática da palavra de Deus. Por isso que esse maravilhoso texto de Jesus, e nada melhor do que ler o que Jesus escreveu, capítulo 24 de Mateus, no versículo 24, versículo 26, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Os salvos. Eleitos são aqueles que responderam o chamado de Cristo. Mas é cristão de verdade, tem convicção, nada engana.
o irmão e a irmã, nada tira o meu irmão e minha irmã do caminho, do compromisso do Senhor. E o versículo seguinte, e o versículo de número 26 diz assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, não vão atrás disso não. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque, irmãos, será inconfundível. Quando Jesus voltar, ele vai voltar baseado naquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a revelação já trouxe, e o próprio Jesus deixou claro para a vida da igreja. Meu irmão, presta atenção aqui, minha irmã, é muito mais fácil viver no raso. Muito mais fácil. É muito mais fácil ser religioso. É muito fácil. Mas aqueles que vão subir com Jesus Cristo precisam cavar mais fundo. E essa manhã, quando estamos lembrando essas verdades, você está sendo desafiado a cavar mais forte. Com certeza essa verdade está expressa em todas as partes do Novo Testamento. Sabe, meus irmãos, a igreja guardou essa expectativa e bendita esperança da volta de Cristo desde o seu começo. E vamos continuar esperando. E nos preparando para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo, quando escreve a essa igreja, a igreja extraordinária, a igreja que foi modelo, lá no versículo 10, ele diz assim, quando ele ensina, elogiando aquela igreja, reconhecendo que ela foi modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia, como eles se entregaram ao Espírito Santo, eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo, o Evangelho não penetrou no meio deles apenas em palavras, mas na convicção do poder do Espírito Santo. Versículo 10, ele diz, para aguardar dos céus o seu Filho, está falando da volta de Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você quer nisso? Diga amém. E o apóstolo Pedro, mesmo não sendo um homem das grandes letras, Paulo foi. Ele traz um texto extraordinário na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 10 e 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Falando sobre a volta de Cristo. Olha só. Ele virá, entretanto, como ladrão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Se ouve um estrondo, se ouve, ele some já. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 13. Nós, porém, os crentes, os salvos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aleluia, aleluia. Irmãos, irmãs, naquele dia as forças do mal serão destruídas. O mal não vai prevalecer. É uma urgente. A opção que cada um de nós precisa fazer de estar inteiramente entregue nas mãos de Jesus agora, hoje. E deixar Ele fazer algo novo a partir da nossa vida hoje. Porque esse tempo só Deus sabe. Em terceiro lugar, para encerrar esta palavra. A Bíblia nos fala do arrebatamento do povo de Deus. O que é o arrebatamento, irmãos? O arrebatamento é Deus tirar o povo. Há muito sofrimento aqui, não tem como você sair para lá, etc. Então vem e tira. O arrebatamento é isso, é tirar o povo dele do sofrimento. É o ato de socorro de Deus pelo qual o Pai retira os seus filhos da terra. Por algum tempo de provação, de sofrimento, de luta e de angústia.
Os que ficarem para a tribulação, a grande tribulação, vai sofrer demais. Se você ler isso e procurar isso, estudar um pouco mais, você vai ver como vai ser difícil. É melhor garantirmos, irmãos, a nossa subida quando Jesus vier buscar a sua igreja. E subir com Ele. Porque nós vamos, como nós vimos, lugar onde há alegria, onde há justiça, é onde Jesus está, existe a graça, existe a paz, existe o amor. Então, antes de Deus executar os seus juízos, Jesus não voltará mais como aquele que tem muito amor. Mas quando Ele voltar, Ele vai vir como juiz, é para julgar. Quando o juiz julga, Ele pode julgar o pior para uma pessoa. Jesus virá como juiz. Não sabemos se a igreja vai ficar aqui os 3 anos e meio, ou todos os 7 anos, ou antes até, há diferentes visões que eu não quero entrar aqui, irmãos, no sermão. O que nós temos que entender é o seguinte: eu quero estar pronto, porque se for hoje, eu estou pronto hoje, amém? Se for amanhã, eu estou pronto amanhã. E saber que cada dia que passa, eu estou preparado para viver com o Senhor. O Velho Testamento, quando Deus quis, o Velho Testamento, destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus queria destruir aquelas 2 cidades por causa do pecado na cidade. O pecado dominava, irmãos, e um dos sinais para apressar a volta de Cristo é essa liberalidade do pecado, do mal. Não há limite para mais nada hoje. Mas Deus queria preservar os sobrinhos de Abraão, Ló e a sua família. O que Deus faz? Ele está simbolizado ali no capítulo 19 de Gênesis, o que é o arrebatamento. Deus envia seus anjos, fala assim: vai até a cidade onde está o meu servo Ló, e arranca Ló de lá, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Todos vão perecer, o sofrimento será demais, porque esse povo é um povo contaminado pelo mal e pelo pecado. E os anjos de Deus vão até essa cidade. E ele sai. E Deus falou: sai de lá, nem olha para trás. A mulher de Ló foi desobediente, olhou, virou uma estátua de sal. Mas Ló e seus filhos foram embora. É isso que Deus quer fazer com a igreja e fará conosco. O arrebatamento será um momento precioso na nossa vida. Os anjos de Deus trabalham a nosso favor. E o arrebatamento da igreja está muito bem descrito para quem quer ler, interessado, em alguns capítulos do livro do Apocalipse, como o capítulo 11, o capítulo 14, o capítulo 19 do livro do Apocalipse. E o grande desejo é a minha oração, meus irmãos e minhas irmãs, é que você e eu possamos estar preparados para sermos levantados. Eu quero encerrar esta palavra dizendo: felizes são os salvos. Mas nós precisamos trazer conosco, irmãos, nós vamos trazer a santidade e a pureza. E Deus quer nos fazer homens e mulheres prontos para esse grande dia. Oremos. Feche seus olhos. Dê uma caminhada pelo seu coração. Veja onde você está, irmão. Como está o seu termômetro espiritual? Até onde o Espírito Santo domina e conduz a sua vida? E deixa Ele trabalhar de maneira poderosa a sua vida e o seu coração. Quem sabe essa é uma manhã nova na sua vida, de concertos, de nova caminhada, santidade, engajamento no reino. Irmãos, o maior investimento que nós podemos fazer nesta vida é o investimento no reino de Deus. Para a nossa vida, nossos talentos, nosso coração. Pai, muito obrigado, que a Tua palavra nos encoraje e nos ensina. Pela vida de cada irmã, de cada irmão que aqui está e aqueles que estão em casa. Meu Deus, levanta aqui um povo preparado. Que possamos fazer parte do grupo daquelas 5
virgens do capítulo 25 de Mateus, que estavam preparadas, apercebidas, prontas. Porque quando o noivo veio, elas estavam preparadas. Prepara-nos e prepara a tua igreja. Traga a santidade do céu sobre nós. Veste-nos esta roupagem nova do céu, que os santos precisam estar vestidos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.